Muito provavelmente você já deve saber que a essência do Natal não é o Papai Noel ou o consumismo que o sistema capitalista transformou essa data. Muito provavelmente você já deve saber que a figura central, o principal personagem dessa data, dessa celebração, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Mas não por acaso Deus escolhe outros personagens para compor essa história, como é o caso dos pastores e também dos magos, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Por que será que os magos foram presentear Jesus com aqueles presentes? Que presentes foram esses? Quais os seus significados? E por que será que Deus escolheu os pastores para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus? Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Amém? Bom, meus irmãos, talvez a partir desse vídeo, você que celebra o Natal vai amar muito mais essa data e essa celebração. A Bíblia conta no livro de Lucas, no capítulo 2, que quando Jesus nasceu, um anjo apareceu a uns pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas, pastoreando suas ovelhas. Muito provavelmente ali por conta do nascimento de algumas ovelhas e de uns cordeirinhos, porque geralmente à noite eles ficavam abrigados em cavernas, eles procuravam ali as cavernas para estarem. E como eles estavam no campo, muito provavelmente era para isso, para estarem ali cuidando das ovelhas no nascimento dos cordeiros. Então, vamos lá. Por que será que Deus escolhe essas pessoas, esses personagens, para serem as primeiras testemunhas do acontecimento mais fantástico da história? Não é só porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus poderia ter colocado para compor esse cenário a nobreza ou pessoas importantes daquela época, ou os ricos, ou os escribas, ou os fariseus, os doutores da lei. Mas Ele escolhe homens simples. Há alguns estudos, inclusive, que falam que os pastores na época de Jesus eram uma classe desprezada, e também alguns estudos apontam que eles eram tão desprezados que eram considerados como ladrões. E Deus escolhe esses personagens tão desprivilegiados para testemunharem o nascimento do seu filho. Por quê? Bom, meus irmãos, o Antigo Testamento, quando nós vamos ler, nós vamos ter a certeza absoluta que eles estão o tempo todo, que o Velho Testamento está o tempo todo, aqueles fatos apontam o tempo todo para Jesus Cristo, para o cumprimento dessa promessa que Deus fez ao seu povo, promessa de redenção. E a partir da saída do povo hebreu do Egito, a partir desse acontecimento começa a ser celebrado a Páscoa entre o povo de Deus. Entre os ritos da celebração era oferecido um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser de 1 ano e sem nenhum defeito. E a partir daquele dia da saída do povo hebreu do Egito, todos os anos eles celebravam a Páscoa na data exata e no mês exato que Deus tinha dado. Antes, mês de Abib, depois o mês de Nissan. Amém? Então, o que acontece? Quando Jesus nasce e o anjo vai anunciar aos pastores que Jesus tinha nascido, dá detalhes do lugar onde os pastores iam encontrar Jesus e disse ainda que eles encontrariam Jesus envolto em faixas com seus pais. Por quê? Porque os pastores eram os primeiros a verem se o cordeiro a ser oferecido em sacrifício não tinha nenhum defeito. Amém? Quando os cordeiros iam ser oferecidos em sacrifício, antes do sacrifício, o sacerdote que estava ali examinava o cordeiro e constatava que aquele cordeiro poderia ser oferecido, porque não tinha nenhum defeito. Mas antes mesmo do sacerdote examinar esse cordeiro,
ele era examinado pelos pastores. Os pastores eram os primeiros encarregados a constatar que o cordeiro a ser oferecido não tinha nenhum defeito. Olha que coisa linda, meus irmãos. Os pastores eram os primeiros a ver os nascimentos dos cordeiros e os pastores eram os primeiros a examinarem que o cordeiro não tinha nenhum defeito. Amém, aleluia. E Jesus Cristo nasceu com essa missão. Ele nasceu para isso, para morrer, para se sacrificar pelos nossos pecados e reconciliar a humanidade com Deus. Amém. Por isso é importante a celebração do nascimento do Filho de Deus. Há cristãos que não comemoram de jeito nenhum e eles têm os seus motivos para isso. Alguns dos motivos é que o nascimento de Jesus, o Natal, não é uma festa ordenada no Velho Testamento. Todas as festas são ordenadas no Velho Testamento e o Natal não está lá. Claro que não está, porque o Novo Testamento ele começa a partir do nascimento de Jesus. Ora, se o Novo Testamento começa a partir do seu nascimento, é claro que no Velho Testamento não conta sobre essa festa, sobre esse ritual. E o que acontece? Tempo depois, muitos anos depois, na época de Constantino, que era o imperador da época, o que acontece? Esses ritos, essa festa do nascimento de Jesus é muito ali ligado a práticas pagãs, inclusive a adoração do Deus Sol, que é o dia 25 de dezembro. Então, por conta disso e também por outros símbolos que foram surgindo também depois no Natal, que existe um estudo extenso que fala do significado de cada símbolo, então muitos cristãos não comemoram, não celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro por isso. Mas há aqueles cristãos que celebram sim. Inclusive aqui no Brasil, eu particularmente respeito quem não celebra o Natal, mas eu particularmente amo essa data por vários motivos. E o motivo principal é que há um feriado para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Amém? E enquanto países do mundo isso é proibida a celebração do Natal. E onde não é proibida a celebração do Natal, são pelo menos 5 países que é proibido terminantemente. E onde não há essa proibição, de fato não há uma punição para quem celebra o Natal é desencorajado a ser celebrado. Então, e onde não é desencorajado, não há um feriado, não há uma parada nacional para isso. Então, que privilégio nós estarmos em uma nação onde nós podemos celebrar o nascimento do nosso Cristo e ainda ter um feriado, um dia específico para isso. Que coisa linda, não é, meus irmãos? Então, primeiro motivo que os pastores foram escolhidos para estarem vendo essa celebração. Não era só porque Deus conhece o coração contrito e quebrantado e rejeita o coração audacioso e altivo. Não é só por causa disso, mas havia um plano divino por trás, que era os pastores examinarem, constatarem que o cordeiro a ser oferecido não tinha nenhum defeito. Amém? Mais tarde, João Batista, quando vê Jesus vindo em sua direção para ser batizado no Rio Jordão, isso está descrito em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E os reis magos, os chamados reis magos, que a Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia diz que eram magos, e a Bíblia também não fala, isso está descrito no livro de Mateus, que eles eram 3. Falam que eram magos e entende-se que eles vieram do Oriente, e a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e ali deram os seus presentes, que era ouro, incenso e mirra. Porque a Bíblia fala que esses presentes eram 3, então interpreta-se que eram 3 magos.
mas não é registrado na Bíblia o número exato desses magos. E ao contrário do que muita gente pensa, mago não é bruxo, não é adivinho, não. Mago significa, nessa interpretação, sábios. Então eram sábios que vieram do Oriente, que traziam consigo os presentes para entregar a Jesus. E sim, esses presentes eram ouro, incenso e mirra, e isso tem um significado muito importante. Sempre eu perguntei para mim mesmo, por que será que pessoas do Oriente de tão longe vieram reconhecer o nascimento do Rei da Glória, quanto o povo de Deus, o povo que ali estava, o povo judeu, o povo de Jesus, muitos não reconheceram, muitos não sabiam e muitos não acreditaram também. Por que será? Nada do que Deus faz, meus irmãos, é por acaso, absolutamente nada. Muito provavelmente esses magos tinham esses registros, provavelmente, do tempo de Daniel. A Bíblia fala no livro de Daniel que Daniel era o chefe dos magos, dos astrólogos, dos sábios. Então, muito provavelmente existiam relatos escritos de Daniel que falavam um pouco disso. A vida, a morte de Jesus foi predita por muitos profetas, entre eles o profeta messiânico que falou do nascimento e também falou da morte de Jesus. Então é provável que esses sábios sabiam desse acontecimento através de escritos que não estão na Bíblia, mas podem sim ser registros muito importantes e arqueológicos para a história. Amém? E há muitos estudos que falam do significado dos presentes que Jesus recebeu. Jesus recebeu ouro, presentes dados a um rei. Jesus recebeu incenso, presentes dados aos sacerdotes, porque significava a espiritualidade, era a ligação de um ser humano com Deus. Aquela fumaça que subia do incenso era como se fossem as orações que ligavam o homem com Deus. E a mirra era um presente geralmente dado, segundo alguns estudos, aos profetas e também simbolizando a mortalidade. Jesus recebe um presente que significa a sua realeza. A Bíblia diz que é o rei e o seu domínio não terá fim, e significando o incenso, a sua espiritualidade, a ligação do homem com Deus, e significando também a sua mortalidade. Ele escolheu nascer como um de nós. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa palavra habitou e a palavra se fez carne e habitou, no seu original significa tabernaculou. Amém? Nada do que Deus fez foi por acaso. O tabernáculo já indicava, já apontava para Jesus. E o tabernáculo foi construído em 9 meses, significando ali o tempo que ele deveria ser gerado no ventre de Maria. Há um significado muito grande por trás de tudo isso. A palavra de Deus diz em livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, que a terra Deus deu aos homens e aos filhos dos homens, para que os homens dominassem. Então, os homens é que têm a autoridade legal de dominar sobre a terra. Então, Jesus Cristo, para apagar e para remir os pecados da humanidade, precisava nascer como um homem para ter um corpo legal nessa terra. Por isso, ele habitou no meio de nós como homem, sentindo nossas necessidades, sentindo nossas fraquezas, sentindo as nossas dores, sentindo o que a humanidade sentia. A mirra significava também a pureza. Até hoje a mirra é utilizada como antisséptico para curar, para limpar, limpeza de rosto. E também era usado ali quando as pessoas morriam, e era usado para embalsamar os corpos, significando também a mortalidade.
Então há um sentido para tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz tem um sentido. E quando nós olharmos a partir de hoje aquele presépio com aqueles pastores, onde a Bíblia não diz o número exato, mas é colocado ali como se fosse 3 no presépio. E a Bíblia não fala exatamente que eram 3 magos, nem diz que eram 3 reis magos, mas esses magos significam sábios. Mas a Bíblia fala assim desses 3 presentes. E olha só que bonito, Orígenes foi o primeiro a propor a seguinte interpretação: ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. E é interessante que durante a vida de Jesus, nos relatos bíblicos, nós vemos que ele muitas vezes foi reconhecido como o rei dos judeus. Inclusive, quando ele morre, essa é a epígrafe que Pilatos manda colocar em todas as línguas ali em cima da sua acusação. Quando alguém era crucificado, tinha que ter em cima a acusação para tamanho sacrifício. E a acusação de Jesus era: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Essa era a acusação de Jesus em todas as línguas. Então ele sempre foi mesmo reconhecido como rei. E depois ele foi muitas vezes chamado de profeta. Eu lembro aqui do registro bíblico e lendo, isso mexe com a minha imaginação, quando Jesus vê aquela viúva da cidade de Naim chorando, pranteando pelo seu filho que havia morrido, e Jesus ordena para o jovem levantar-se, e quando Jesus ordena, o morto obedece, o morto torna a viver, senta-se e começa a conversar. E a palavra de Deus diz que as pessoas foram tomadas de grande espanto e pavor e diziam entre si: grande profeta se levantou entre nós. Então, durante a sua vida e seu ministério, ele também foi conhecido e reconhecido como grande profeta. E a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele está intercedendo o tempo todo por nós diante de Deus. Então, esses presentes significam, sim, os 3 ministérios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Realeza, espiritualidade e imortalidade por um momento, quando ele decidiu nascer entre nós. Então vamos celebrar o Natal com alegria, antes de todas as coisas, agradecendo por esse nascimento que mudou para sempre a nossa vida. Muitas vezes tantas coisas são lembradas, só não é lembrado mesmo Jesus Cristo. Muitas pessoas amam estar perto dos familiares, abraçam e viajam e dão presentes. Isso faz parte de memórias afetivas, isso faz parte de celebração de ciclos, isso faz parte do amor que Deus quer derramar, sim. Mas o principal motivo, Jesus Cristo, jamais deve ser esquecido. E antes de ceiar, antes de qualquer coisa, é importante lembrar do que está escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Fique com essa palavra. Forte abraço. Feliz Natal para você e a sua família.